Olá, olá, meus queridos alunos. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer uma explanação, uma aula completa do estudo dos gases. Conteúdo importantíssimo para a química, onde o estado gasoso, dentro das suas características peculiares, precisam ser descritos e entendidos com o mínimo de detalhe. É um conteúdo que confunde um pouco no estudo da química e no estudo da física, pelo fato de que, apesar de ser o estado físico da matéria, mas nós o estudamos do ponto de vista da cinética das moléculas gasosas. Por isso que esse conteúdo ele tanto é ensinado na química, como também é ensinado na física. Obviamente, a forma de abordagem ela muda um pouco. Mas em ambas as disciplinas, o estudo dos gases merece toda e total atenção. E hoje nós vamos aqui explanar um pouco sobre o estudo dos gases, beleza? Então vamos lá. Quando nós vamos estudar os gases, tá certo, pessoal? A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, o porquê de estudar os gases. Vale salientar que a matéria se apresenta em 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E quais são as suas principais características que diferenciam um do outro? Bem, a gente analisa o estado físico pelo aspecto macroscópico e pelo aspecto microscópico. Macroscopicamente, nós vamos analisar como é a apresentação da forma e do volume da matéria em cada um desses estados. Já na parte microscópica, a gente analisará o empacotamento das partículas microscópicas que constituem os gases, sejam elas moléculas ou átomos, tá? Vale salientar que o estado sólido, ele apresenta macroscopicamente forma e volume constantes, enquanto o líquido apresenta, então, forma, volume constante e forma de acordo com o recipiente em que ele se encontra. E o estado gasoso, ele vai apresentar, tá certo? Volume variável, até porque o estado gasoso permite compressão e expansão, como também forma de acordo com o recipiente que o contém. Então, macroscopicamente, são essas as abordagens de cada estado físico. Vale salientar que também devemos entender o estado físico da matéria pelo empacotamento das partículas e que explica também essa coisa do macroscópico. Lembrando que química tem essa magia. Química ela consegue comprovar o comportamento macro utilizando as explicações microscópicas. Então você tem aqui, o estado sólido, partículas extremamente empacotadas, agregadas, juntinhas umas às outras, além de estarem organizadas no espaço. Daí então eu ter a forma e o volume fixo, nitidamente percebido aos meus olhos quando analisamos macroscopicamente. Já quando eu vou para o estado líquido, essas partículas começam a desagregar. E no momento em que elas se afastam, elas adquirem movimento umas com as outras. E aí o estado líquido começa a adotar uma característica que nós denominamos de fluidez, que é exatamente a acomodação da matéria de acordo com o recipiente em que ele se encontra. As partículas estão se movimentando, então eles fluidificam uns com os outros. É por isso que o volume é o mesmo, porque as partículas ainda estão muito próximas. Mas a forma é a do recipiente pela acomodação que as partículas vão fazer dentro daquele recipiente. Já o estado gasoso, as partículas se afastam intensamente, elas ficam muito longe umas das outras. Para vocês terem uma ideia, as partículas, quando no estado sólido, comparada ao estado gasoso, elas se afastam 1000 vezes mais do que a distância que estavam no estado sólido. E aí elas ficam muito afastadas. E toda vez que elas se afastam, elas transformam esta característica em movimento. Então as partículas gasosas estão em intenso movimento, se movimentando rapidamente de forma aleatória dentro daquele recipiente. E o espaço adquirido
por essas partículas faz com que eles fiquem com muito espaço. Por isso que eu posso comprimir o gás. Ao mesmo tempo eu posso expandir o gás. Compreenderam, meus amigos? Então essas são as características principais de cada estado, tá? Forma e volume definido para o sólido. Forma variável e volume fixo para o líquido. Forma e volume variável para o estado gasoso. Agora, tem uma característica que a gente dá uma importância maior pelo fato de que é ela que rege uma formatação que vai ser adquirida a partir de agora para estudar os gases de forma isolada. Eu vou dar atenção extremamente ao estado gasoso por causa de uma característica interessante. Qual é ela? É que quando a gente analisa o gás, a gente analisa o gás numa determinada condição. A condição de que apenas consideraremos o aspecto cinético do gás. Exclusivamente esse, certo? E esse aspecto cinético do gás, tá? Ele vai se apresentar como única forma energética do gás. E eu vou analisar apenas o aspecto cinético. Deixa eu só fazer aqui uma organização melhor do slide para vocês conseguirem ler aquilo que está se apresentando, tá? Porque ficou por trás da minha imagem. Certo, galera? Então, ó, o gás ideal é a condição em que só consideramos o aspecto cinético do gás. E tudo que vou estudar dos gases a partir de agora será considerado nesse foco, apenas considerando a cinética gasosa. Tá certo? Por isso que a física estuda com intensidade o estudo dos gases, pelo fato de que a física vai dar atenção ao movimento da partícula e todas as consequências que acontecem com ele. Beleza? Na sequência, a gente vai entender quais são as referências de identificação do estado gasoso. É o que nós chamamos de variáveis de estado. O gás ele está lá, dentro de um recipiente, e eu quero identificá-lo. Tudo que eu tenho que medir do gás passará por algumas características que esse gás tem, por algumas grandezas que nós temos nos gases. Essas grandezas nós chamamos de variáveis de estado. É aquilo que vai caracterizar o gás naquele determinado momento. São as grandezas que nos dá a condição de medir o gás. E o gás não é medido apenas por uma grandeza ou duas. Ela é medida por até 4 grandezas. Num primeiro momento, nós vamos dar atenção a 3 dessas grandezas. Depois nós incluiremos a 4ª, certo? E quais são essas variáveis? Tá? A primeira é o volume. O gás está dentro de um recipiente. E esse recipiente tem um volume. Como o gás ocupa o volume completo do recipiente, então o volume do gás é associado ao volume do recipiente em que ele se encontra. Beleza, pessoal? O que é importante também nisso? Saber a unidade de medida que você vai utilizar. E quando eu falo de unidades de volume, vem a unidade oficial utilizada pelo Sistema Internacional de Medidas, que é o metro cúbico. Vocês sabiam disso? Engraçado, né? A gente geralmente pensa que a unidade oficial de medida de volume é o litro. O litro é muito usual, mas a unidade oficial é o metro cúbico. Mas aqui no estudo gasoso, eu vou utilizar a forma de medida mais comum utilizada por nós, a mais cotidiana, que é o litro. E aí eu vou me deparar muito nas questões sobre gases com a transformação de unidades. É muito utilizado isso no nosso estudo de gases. Quer dizer, é muito utilizado isso de maneira geral na ciência, né? A ciência ela gosta muito de trabalhar essa coisa das unidades. Dá a unidade de um jeito e pede de outro. E você tem que converter o tempo todo. Então aqui eu dou algumas formas de conversão tradicionais que vão aparecer diante de nós. Por exemplo, o que é um litro? Um litro pode ser transformado para mililitro. Um litro equivale a 1000 ml. Centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Também aparece muito. O centímetro cúbico é o mesmo que ml, o decímetro cúbico é o mesmo que litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? Então tem essas
formas de transformação guardadinha aí na mente, que elas serão muito úteis para a gente. Na sequência, outra variável importantíssima é a temperatura. Por quê? Porque a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Tá certo? E por causa dessa grande responsabilidade, ela vai estar associada diretamente à agitação das partículas, à cinética das partículas. Então, por isso que a temperatura passa a ser uma referência tão importante, porque ela vai me dizer se a velocidade das moléculas está alta ou baixa. Se o gás estiver muito aquecido, está muito agitado, está com energia cinética elevada. Se o gás estiver frio, está menos agitado, está com uma energia cinética baixa. Tá? Agora tem um detalhe obrigatório, tá? É que existem algumas unidades de medidas de temperatura. Quais são elas? Grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Uma é muito utilizada mundialmente falando, que é o grau Celsius. Outra é utilizada apenas pelos americanos, que é o grau Fahrenheit. E a outra é aquela medida que cientificamente está associada ao conceito básico de temperatura, que é a temperatura Kelvin. Porque no momento em que eu digo que a temperatura mede o grau de agitação das partículas, tá bom? Eu tenho que considerar que quando a partícula estiver parada, ele não tem movimento. Então a temperatura é zero. À medida em que ele começar a ter qualquer tipo de movimento, ele começa a ter medida de temperatura. E só quem faz essa medida nesse aspecto é a temperatura Kelvin. Por isso que ela é chamada de temperatura absoluta, porque ela estará associada ao conceito de temperatura. Por que grau Celsius não pode ser usado, Amarillo? Porque grau Celsius ele tem uma referência, tá, para fazer os seus valores. Ele tem uma padronização. A padronização do grau Celsius é a água. Por isso que a temperatura de fusão e de ebulição da água são tão certinhas. Fusão da água é 0, a ebulição da água é 100. A água foi usada como referência para o trabalho do grau Celsius. Abaixo de 0, o que é que eu vou ter? Temperaturas negativas. E se eu for associar temperatura negativa ao movimento, é impossível de fazer isso, porque não existe movimento negativo, certo? E mesmo assim, o 0 grau Celsius não é quando eu tenho a matéria parada como um todo. Então, o grau Celsius ele perde a sua associação teórica por ele não trazer uma representação correta com a definição. Só quem faz isso é Kelvin. E quando nós estamos estudando gases, por ser cinético o estudo dos gases, a gente obriga que todos os cálculos das questões de gases sejam medidas em Kelvin, obrigatoriamente. Aí o que é que as questões vão fazer? Claro, né? Vai querer dar trabalho a você. Ele vai trazer a temperatura em grau Celsius e você vai ter que transformar para Kelvin. E como é que faz isso? Pela adaptação da graduação das temperaturas. Você vai somar 273. Essa é a forma de medida. Beleza, meu povo? E agora vamos falar da terceira grandeza, que é a pressão. A pressão, teoricamente falando, é a força aplicada perpendicularmente em uma área. Agora, o que é que você tem? Você tem moléculas gasosas dentro de um recipiente. E essas moléculas estão agitadas dentro do recipiente. Além de agitadas, o movimento dela é aleatório. Então ela vai se agitar de forma louca ali dentro. E aí ele vai fazer o quê? Como ele está dentro de um recipiente, guardado ali, limitado ali, as moléculas gasosas vão bater na parede do recipiente. E quando batem, fazem pressão. Batem fazendo uma força naquela determinada área do recipiente. Por isso que a gente chama de pressão gasosa. É a pressão que as moléculas gasosas fazem na parede do recipiente, na superfície de onde eles estão colidindo. Tá certo? Pressão é exatamente isso. É a força sobre a área resultante das colisões das partículas na parede do recipiente. Tá certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Como é que faz para medir a pressão, principalmente do ar atmosférico que nos envolve? Essa era a grande dúvida. Por quê? Porque o ar atmosférico não tem, entre aspas, recipiente. Ele está espalhado por todo o ambiente. E ele não bate, por exemplo, em cima do nosso corpo. Por exemplo, quando venta em cima de você, você não sente o vento batendo assim, passando por você? Então, esse vento, essa sensação do vento,
São as moléculas batendo no teu rosto, é uma sensação gostosa, né? É muito boa. Então, como é que faz para medir a pressão do ar atmosférico? Quem resolveu isso foi Torricelli. Torricelli, um cientista que no século XVII, se eu não me engano, conseguiu descobrir um equipamento, montar um equipamento que medisse a pressão gasosa. O equipamento dele é esse, ó. Ele pegou um tubo de ensaio grande de 1 metro de tamanho, tá certo? 1 metro, e colocou um líquido, tá? Que tivesse pouca, vamos dizer assim, pouca viscosidade. O que é a viscosidade? É a capacidade do líquido em aderir à parede do recipiente. O mercúrio ele praticamente não adere à parede do recipiente, ele não marca a parede do recipiente. Então o deslocamento do mercúrio seria exclusivamente por forças externas. E aí o que foi que ele fez? Ele pegou um prato, uma tirrina, vamos dizer assim, também com o mesmo material, mercúrio líquido. Tá? E aí pegou o tubo que estava assim e mergulhou de cabeça para baixo dentro do recipiente. E aí foi que ele percebeu que houve um deslocamento da coluna de mercúrio para baixo. E ela escoou até um determinado ponto. Por que ela escoou até um determinado ponto e não escoou completamente? Porque no momento em que ela está escoando, ela está fazendo uma força para baixo, certo? E essa força para baixo está o quê? Aumentando o nível do líquido que está exposto ao ar. Como ele parou, é porque a força para baixo de escoamento do líquido é igual à força para cima que é exercida pela pressão do ar sobre a superfície daquele líquido que está aqui. Então, é assim que foi medida a pressão. Naquele momento, o Torricelli fez o quê? Pegou as referências da sua experiência e disse: bem, a pressão do ar é equivalente a uma coluna de mercúrio de 760 milímetros. E surgiu aí a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, que foi, em homenagem ao próprio Torricelli, transformado em Thor. Quer dizer, Torricelli pegou-se um pedaço do nome dele e botou lá como, em homenagem, a referência da experiência que ele havia feito. Agora, anos depois, já agora no século XX, para facilitar a denominação e atrelar melhor a pressão atmosférica, eles resolveram criar o 1 atm, que é exatamente equivalente à pressão atmosférica ao nível do mar na temperatura de 25 graus, que é a temperatura ambiente. Então houve aí uma caracterização de pressão atmosférica nessa unidade aqui. Vale salientar que de vez em quando, muito raramente, aparece uma transformação de atm para milímetros de mercúrio, mas é muito raro. Mas se aparecer, você não vai ter problema nenhum em associar que a cada 1 atm tem 760 milímetros de mercúrio. Uma outra grandeza de pressão que é bom citar aqui é o Pascal. Agora, Pascal foi uma grandeza de pressão associada ao estudo dos líquidos, certo? E aí Pascal terminou sendo a medida oficial do Sistema Internacional de Medidas. Agora, aqui no estudo dos gases, ela praticamente não aparece, tá? Ela fica lá para o trabalho de pressão de líquidos que vocês estudam na física, tá certo? Aqui não, aqui a gente não estuda Pascal. Beleza? Mas é bom ter a certeza que essa unidade também existe e pode ser transformada. 1 atm equivale a aproximadamente 10 a quinta Pascal. Estudado todas as variáveis, agora a gente vai transformar um gás, tá? Nós vamos transformar um gás. E o que é transformar um gás? Transformar um gás é você pegar um gás no estado inicial, ele dentro de um recipiente, e fazer alguma mudança para que ele então se apresente agora no estado final. Vale salientar que essas mudanças vão ser exatamente nas características que o gás possui. Como é que eu caracterizo um gás? Pelas variáveis elencadas até aqui: pressão, volume e temperatura. Então, estado inicial, eu vou medir o gás, aí eu chamo essa pressão, esse volume e essa temperatura de grandezas iniciais, P0, V0, T0, tá certo? Também você vai encontrar muito o PI, VI, TI, que é referente à ida inicial, tá? E aí eu modifico alguma dessas grandezas e tenho uma transformação gasosa.
Porque no momento em que eu modificá-lo, uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura serão constatadas. E quando forem constatadas, eu tenho o estado final. Então é assim que se faz a transformação gasosa. Ela é feita quando um gás de determinado estado, com a identificação de pressão, volume e temperatura, tem a sua mudança para um novo estado gasoso. A nova pressão, novo volume e nova temperatura. Beleza? Agora, deixa eu comentar uma coisa. Existe uma maneira prévia de fazer essas transformações. Tá? Como é que são essas formas de transformação? Aí você vai ter as três grandezas, e essas três grandezas, quando modificadas, elas vão obedecer uma relação de proporcionalidade. Porque eu terei grandezas que são diretamente proporcionais e algumas que são inversamente proporcionais. E isso é observado nesse trabalho aqui. Tá? Ele aqui está dizendo, devemos considerar a massa fixa de gás. Por quê? Porque o recipiente é fechado. Então, todo gás que tiver aqui dentro, ela é aquela quantidade e não muda, né? E aí entra aquilo que nós chamamos de equação geral da transformação gasosa, que é determinada por esta forma matemática de você aplicar as relações de proporcionalidade. Tá? O que é que acontece? Pressão, volume sobre temperatura. Por que assim? Porque grandezas que se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. Grandezas que se dividem, elas são diretamente proporcionais. Isso que me diz é a matemática baseada no comportamento do gás na hora da transformação. Então eu tenho isso aqui como equação geral e posso ter dentro daquilo que as questões dos gases vão me propor, três tipos de transformações: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. A isotérmica, o que é? A isotérmica é a pressão constante. Temperatura constante. Se a temperatura é constante, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Resta dessa expressão matemática essa expressão aqui. E aí percebe-se que pressão e volume se multiplicam, então elas são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Já a isobárica é quando a pressão é constante. Aí o que é que você vai ter? Pressão de 1 igual a pressão de 2. Elimino pressão da expressão matemática e passo a ter volume sobre temperatura apenas. Como as grandezas estão se apresentando na forma de divisão, aí isto quer dizer que as grandezas elas são diretamente proporcionais. Tá certo? O mesmo acontece quando a transformação for isovolumétrica. Elimino o volume da expressão principal e passo a ter essa expressão secundária aqui. Pressão sobre temperatura, pressão sobre temperatura. Também vou concluir que as grandezas são diretamente proporcionais. Tá certo? Para cada transformação, você está vendo os nomezinhos aqui, não estão? É porque essa galerinha, Boyle, Mariotti, Charles e Gay-Lussac, foram os cientistas que trabalharam experimentalmente e das suas observações eles tiraram essa conclusão matemática, tá? São os responsáveis por cada transformação. Outra coisa muito cobrada deste assunto é a representação gráfica. Veja que pressão e volume são inversamente proporcionais, então um gráfico que apresenta uma transformação inversamente proporcional vai ter esse comportamento aqui, ó. Na hora que a pressão diminui, o volume aumenta. Beleza? Comprovado aí o comportamento inversamente. Já a isobárica e a isocórica, isovolumétrica, elas têm comportamento diretamente proporcional. Quando aumenta a temperatura, o volume também aumenta. Ou, quando aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Perceberam aí, galera, como é simples e fácil de entender? Então, esse é o aspecto global da transformação gasosa. E olhe, é um dos preferidos para aparecer exercício. Por falar em exercício, vamos fazer um. Bora lá. Então, eu tenho aqui, ó, questão número 1. Ele diz assim: certa massa fixa de um gás ideal, sob temperatura de 30 graus Celsius e pressão de 2 atm, foi submetida a uma transformação isocórica. Olha aqui, ó. Isocórica, em que sua temperatura foi aumentada em 150 unidades. Aí, meu amigo, eu já tenho aqui
aquilo que eu preciso para poder elencar as transformações. O que é que ele tem, né? No início, ele está dizendo que uma certa massa fixa, sob temperatura de 30 graus, então ele está a 30 graus, mas eu tenho que passar para... Deixa eu apagar aqui. Eu tenho que passar para Kelvin. E aí como é que eu faço? Eu somo com 273. E aqui vai ficar 303 Kelvin. Beleza? Essa é a temperatura do início. A pressão do início foi 2 atm. E como ela é isocórica, o volume é constante. O que foi que ele disse em relação ao final? Em relação ao final, ele disse que a temperatura aumentou em 150 unidades. Então eu vou pegar 303 e somar 150, que vai me dar 453 Kelvin. Certo? E a pressão final é o que ele vai perguntar. Por quê? Porque ele fala de pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui. Aí agora eu vou fazer a questão. Como ele diz que a transformação é isocórica, então me resta apenas trabalhar a temperatura e a pressão. Simples. Coloque aqui a pressão inicial, que é 2, sobre 303. A pressão final é que eu quero descobrir, sobre 453. Fazendo o cálculo, tá? Vou passar esse valor para cá. 2 vezes 453 sobre 303. Certo? Essa pressão final aqui vai me dar aproximadamente 3 atm, o que me faz assinalar a letra C. Apenas o volume permaneceu constante, óbvio que ela é isocórica, e no final a pressão exercida por essa massa gasosa foi de 3 atm, exatamente do jeito que eu calculei. Alguma dúvida, galera? Simples demais, né? Simples, simples, simples. Vamos fazer outra questão? Questão que tem aqui balão. Ele diz assim: um balão de volume desconhecido contém um gás à pressão de 5 atm. Abriu-se uma torneira de comunicação desse balão. Ah, entendi. Aqui na figura não está aparecendo, mas no estado inicial existe uma torneirinha aqui, ó. Existe uma torneirinha, tá certo? E o que é o estado inicial? O estado inicial é esse balão aqui, que tem 5 atm de pressão, certo? Isso no início, tá? Aí depois abriu-se a torneira. Então, se abriu a torneira, eu vou apagar e essa torneira vai deixar de existir. E aí o gás se espalhou por todo o recipiente. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma nova relação. O final é tudo. E aí ele está dizendo que abriu-se uma torneira de comunicação desse balão com outro balão vazio de 3 litros. Então ele tem 3 litros aqui, tá? A temperatura manteve-se constante, então é T constante, tá certo? E a pressão final do gás, quer dizer, a pressão toda, passou a ser de 2 atm. Aí ele diz, considerando que a torneira que interliga os balões tem volume desprezível, qual é o volume do primeiro balão? Ah, ele quer o volume aqui, ó. É isso que ele quer. Então, o que é que eu vou dizer? Que o início é 5 atm, o volume é V. E no final, tudo, tá? Eu vou ter, tá? Uma pressão de 2 atm de tudo. E um volume que vai ser V mais 3 litros, concorda? Porque o volume não é tudo, é o volume V do primeiro com 3 que ele me disse do segundo, tá? Por ser isotérmica, T constante, pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. Vou substituir tudo.
Qual é a pressão inicial? 5. Quem é o volume inicial? É V que eu quero calcular. Pressão final, pressão final 2. Volume final é V mais 3. Olha como ficou fácil o cálculo, não ficou? Então vai ficar 5V, pego e multiplico 2 por V, mais 2 vezes 3, 6, porque esse valor tem que multiplicar por cada termo da expressão, não é verdade? Passo isso aqui para o outro lado, né? Aí aqui vai me dar 5V menos 2V, 3V igual a 6. Passo 3 dividindo e o volume final é de 2 litros. Alternativa B de bola. E aí? Simples também? Muito fácil, não é não? Beleza? Sobre transformação gasosa? Ok. Vamos agora trabalhar com a quarta grandeza, certo? Que é a grandeza quantidade. E quando a gente está trabalhando na química, a gente mede quantidade sempre em mol. Essa é a relação. Essa é a unidade principal que vamos trabalhar. Apesar de que de vez em quando aparece em massa. Mas não tem problema. Pega a massa e transforma para mol, tá? Dividindo pela massa molar, ok? Coisa que a gente aprendeu na aula passada. E aí tá aqui, ó. Quando a quantidade entra na fórmula da transformação gasosa, essa transformação gasosa ela vai se acoplar e se condensar uma nova expressão, que é a expressão chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é naquele momento em que a transformação gasosa passa a considerar a mudança quantitativa, né, dos envolvidos lá no trabalho gasoso. Então, para poder a gente entender como é que a equação de Clapeyron ela é definida, primeiro a gente precisa falar de um princípio teórico chamado hipótese de Avogadro. Avogadro é aquele mesmo carinha que descobriu a quantidade de partículas dentro de uma amostra material em que a massa é medida em gramas. É o pai do valor 6,02 vezes 10 elevado a 23. É o cara que definiu tudo em termos de quantidade na química. E como eu vou inserir agora o aspecto quantitativo no estudo dos gases, é Clapeyron que vai fazer, né, esse trabalho aqui. Tá certo, galera? Ok? Então, ó, dando continuidade, certo? O que foi que Clapeyron percebeu? Essa é a parte teórica da hipótese de Clapeyron. Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam a mesma quantidade de matéria. Gente, é até óbvio. Por quê? Porque os gases eles são identificados por 3 grandezas: volume, pressão e temperatura. Se eles apresentam valores semelhantes, isso tudo indica que a quarta grandeza também vai apresentar um valor semelhante. Isso é mais do que natural. Isso é óbvio, tá certo? Então foi o que ele fez. Qual a ilustração aqui? Eu tenho 4 balões. No primeiro eu tenho hélio, no segundo eu tenho oxigênio, no terceiro eu tenho vapor d'água e no quarto eu tenho gás amônia. Se eles estiverem na mesma temperatura e pressão e os balões tiverem o mesmo volume, então a quantidade em mols de cada um é a mesma, obrigatoriamente. E Avogadro foi à frente disso e conseguiu descobrir qual seria o volume adequado quando essa quantidade em mols fosse... Desculpa, galera. Quando ela fosse de 1 mol em cada um. Aí veio aquilo que nós chamamos de volume molar. Ele percebeu que o volume ocupado para 1 mol de qualquer gás na CNTP, e aí eu começo a explicar o que é CNTP. CNTP é a condição normal de temperatura e pressão. Repetindo, condição normal de temperatura e pressão. Que condição é essa? 1 atm 0 graus Celsius, que equivale a 273 Kelvin. Então, se ele tiver nessa condição aqui, o volume molar é de 22,4 litros, para qualquer gás que você tenha. Por exemplo, no balão azul, ele botou 1 mol de hélio. Se tiver 273 Kelvin, 1 atm, eu vou ter 22,4 litros. Aqui dentro, falando de oxigênio, eu vou ter 1 mol de oxigênio, tá? Nas condições de 273 Kelvin, 1 atm. Ah, botei nitrogênio, não tem diferença, vai ocupar o mesmo volume. Tá? E qualquer gás que você colocar ali dentro
Tendo um mol na condição prevista, ele vai ter sempre um volume molar. Sempre um volume molar. Se a condição é CNTP, o volume molar é 22,4. Se a condição é outra, o volume molar muda também. Tá certo? Mas ele sempre vai ter o mesmo volume. Isso é o que a hipótese de Avogadro nos garante. Então, Klemperon pegou esses dados e fez um jogo matemático, tá certo? Com a transformação gasosa. E quando ele fez um jogo matemático, ele chegou a essa expressão aqui, ó. O famoso PV igual a nRT. Aí você deve estar se perguntando, mas Amarílio, você só falou de 4 grandezas. Mas aí eu percebo que tem 5 grandezas. Pronto. Essa quinta grandeza que surgiu aqui, tá certo? O R é exatamente resultado do jogo matemático que Klemperon fez. Tá? Por quê? Porque pressão, volume, temperatura e número de mols são as 4 variáveis de estado com identificadoras da condição gasosa. Agora, R é um resultado daquela condição que fica implícita, tá? Naquela transformação gasosa. E R, de acordo com o jogo matemático que Klemperon fez, e que não cabe aqui a gente apresentar isso, que é demorado e desnecessário, R tem um valor fixo, até porque é chamado de constante, né? R tem um valor de 0,082 ou 62,3, dependendo da unidade a qual eu uso a pressão, tá? Porque eu mantenho a unidade de volume litro, uma unidade de quantidade mol e a de temperatura Kelvin. Mas se a pressão for em atm, eu uso R0082. Se a pressão tiver em milímetros de mercúrio, eu utilizo 62,3. Isso aí vai depender do que a questão fornece para você, tá bom? Agora, antecipadamente eu já digo, milímetros de mercúrio é raríssimo ser utilizado. Muito raro, tá? Muito raro mesmo. Ok? Pronto. Com a equação de estado, a gente tem que fazer questão, né? Tem que exercitar, porque o exercício é a obra da perfeição. É quando a gente aprende de fato. E aí apareceu uma questãozinha aqui, ó. Ele diz aqui: o gás butano é utilizado como propelente em desodorantes e em cremes de barbear. Olha aqui, ó. Então, dentro do recipiente tem um líquido. E aí, quando você aperta, ele vem junto com o gás carbônico e faz a espuma. Certo? Aí, ele diz aqui: o rótulo do creme de barbear indica composição de 4% em massa de butano, que tem fórmula C4H10, numa embalagem de 145 gramas do produto. Então, do butano, tá bom? Ele só tem 4% da massa. Então, já que é quantidade, eu vou botar aqui, ó. Massa do butano é 4% de 145. Então, eu faço essa multiplicação. Aí, 4% de 145 dá 5,8 gramas. Tá? Já tinha calculado isso previamente. Beleza? Como o PVNRT me pede o número de mols, eu já vou aqui calcular a massa molar do butano. Olha a fórmula dele, ó. C4H10. Então, ele tem 4 carbonos, 4 vezes 12, mais 10 hidrogênios, 10 vezes 1. 4 carbonos e 10 hidrogênios. Multiplique pela massa de cada um e dá 58. Eita, olha que coincidência. Quem é o número de mols, então? É a massa dividida pela massa molar. Isso aqui vai me dar 0,1 mol. Pronto. Eu já tenho o número de mols de butano. O que é que ele diz? A pressão a 300 Kelvin em um recipiente de 1 litro, exercida pela igual quantidade de butano contida na embalagem de creme de barbear ele quer a pressão, galera. Ele me dá a temperatura e me dá o volume e eu tenho o número de mols. É só aplicar em PV igual a nRT. Simples demais. Então a pressão é o que ele quer descobrir. O volume é de 1 litro. O número de mols é de 0,1. R, aí eu uso 0,082. E a temperatura é de 300 Kelvin, ele já me deu em Kelvin. Beleza. Agora é só calcular, tá bom? A conta vai ficar fácil. Esse valor 0,082 vezes 300 é um valor que você pode calcular assim, ó.
ando 2 casas decimais para a direita e 2 casas decimais para a esquerda. Então vai ficar 8,2 vezes 3. Entenderam? Andei 2 casas para cá. É a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. E andei 2 casas para a esquerda. É a mesma coisa que multiplicar por 10 ao quadrado. Para facilitar o cálculo é muito mais fácil fazer 8,2 vezes 3. Né? Então, 3 vezes 8,2 dá 24,6. O que vai me dar como resposta final 2,46 ATM. A alternativa é de elefante. Fácil? Fácil demais, tá? Questãozinha, beleza, beleza, ó, maravilha. Próxima questão. Ele me dá aqui. Uma amostra de 20 gramas de um gás ideal foi armazenada em um recipiente de 15,5 litros, sob pressão de 623 milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 37 graus Celsius. Tá certo? Então ele me deu uma massa de um gás qualquer, dentro desse volume, nessa pressão e nessa temperatura. Então ele me deu tudo. O que é que ele quer saber? Dentre os gases elencados abaixo, aqui nas alternativas, qual poderia ser aquele representativo dessa situação? Então, ó, ele me dá gás hidrogênio, que é o H2, gás carbônico, que é o CO2, gás argônio, que é um gás nobre AR, gás etano, que é o C2H6, gás nitrogênio, que é o N2. Ele quer que você descubra qual desses gases está dentro dessa condição. O que é que identifica um gás como sua característica principal? É a massa molar. E aí, ó, eu posso calcular isso por quê? Porque PV é igual a N, N é massa sobre massa molar, RT. Então eu tenho a pressão, eu tenho o volume, eu tenho a massa, eu tenho R e tenho a temperatura. Vou descobrir a massa molar. A massa molar descoberta vai ser compatível com um desses gases, que vai ser exatamente a alternativa que eu vou assinalar. Beleza? Substituindo, o que é que eu vou ter? Pressão, 623 milímetros de mercúrio. Volume, 15,5. Massa, 20. Massa molar é o que eu quero descobrir. R, 62,3. Temperatura, 37 graus é a mesma coisa de que 310 Kelvin. Aí agora é só calcular. Simplifico aqui com aqui. Aqui vai dar 10, certo? E aqui vai ficar M igual a... Passei o M para cá. 10 vezes 115,5 dá 155. Passei para cá, tá? E aqui em cima vai ficar 20 vezes 310. Eita, que conta fácil. Porque 155 vezes 2 dá 310. Simplifico, simplifico. M vai ser igual a 20 vezes 2. M é igual a 40 gramas por mol. Ah, quando eu olho aqui com as massas dadas, eu já percebo, vou até mudar de cor para dar um destaque correto. Eu percebo que a massa do argônio é 40. E a alternativa, argônio. Prontinho. Fácil? Fácil demais. Não é, beleza? Tudo em paz? Pronto. Com isso, a gente faz aqui umas questõezinhas sobre equação de Clapeyron. Vamos agora dar continuidade com outra parte do conteúdo, que é a parte de mistura gasosa, certo? Por que essa parte é tão importante no estudo dos gases? Porque quase que todos os gases se encontram misturados na natureza. É raro eu ter um gás isolado. É muito raro. A gente parte já do princípio do ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Alguém lembra a composição do ar atmosférico? O ar atmosférico ele é composto, na maior parte, de nitrogênio, em seguida oxigênio, uma pitada de argônio, e aí vem outros vários gases, uma participação muito pequena. Entre eles o gás carbônico, tá? É verdade. O gás carbônico ele tem uma quantidade muito pequenininha. Agora, o pouco que a gente fez aumentar com todas as atividades energéticas que a gente trabalha, já deu o efeito estufa, né? Mas a quantidade de gás carbônico é muito pequena.
né? Agora, o pouquinho que aumentou já está fazendo o que está fazendo, né? Infelizmente, o meio ambiente está sofrendo. Então, aqui, ó, eu tenho esse lindíssimo, essa imagem, né, de um cilindro que contém gases. O homem, quando armazena gases, ele armazena nesses cilindros em alta pressão, que é para poder caber uma quantidade grande de gás, e aí eu tenho uma longevidade no uso desses gases. E veja que essa molécula é diferente dessa, né? Então aqui eu tenho dois gases diferentes dentro de um mesmo recipiente. Então trata-se de uma mistura gasosa. Detalhe, toda mistura gasosa é homogênea. Por quê? Porque a interação entre as partículas é a nível microscópico. Há muito espaço entre as moléculas gasosas para acontecer isso, tá certo? Agora, quando a gente for estudar mistura gasosa, a gente vai estudar ela dividida em duas partes. Qual é a primeira parte? Preste atenção aqui, tá? É quando eu tenho uma mistura gasosa, tá certo? Em que os gases se apresentam antes e depois da mistura. É exatamente a situação que a gente já se deparou aqui nos exercícios anteriores, que é aquele em que eu tenho um recipiente à esquerda, outro recipiente à direita, cada qual com seu gás separadinho por uma torneira. E aí o que é que eu faço? Eu abro a torneira. E aí os gases se misturam, tá? E se espalham homogeneamente por todo o recipiente. Aí o que é que a gente percebe nessa situação? De antes e de depois de misturar. É porque antes eu tenho a caracterização do gás separadamente do outro. Então, ó, eu vou aplicar a equação de Clapeyron para cada situação. Para o gás 1, P1V1 igual a N1RT1. E para o gás 2, P2V2N2RT2. Agora, depois que eu abro a válvula, aí os gases estão misturados. E aí eu tenho uma nova condição. A pressão que se apresentou na mistura, o volume da mistura, o número de mols da mistura, R e a temperatura da mistura. Entenderam? Então, eu vou calcular aqui os dados da mistura baseados nos dados iniciais dos gases antes de misturar. E para fazer uma relação matemática das duas situações, eu vou levar em consideração que o número de mols da mistura é a soma do número de mols de cada componente. Porque, vamos lá, aqui tem 3, 6, 9 moléculas do gás vermelho. E eu tenho 7 moléculas do gás cinza. Então, o número de mols antes do vermelho é 9, o número de mols antes do cinza é 7. Quando eu misturo todos eles, eu vou passar a ter 9 mais 7, eu vou passar a ter 16 partículas aqui dentro. Então, o número de mols ele vai ser usado como grandeza em evidência para poder eu conseguir congruir todos eles. Congruir de que maneira? Que após a mistura, o número de mols da mistura é a soma de todos os gases misturados. E aí, quando eu faço a interlocução desse, com esse, eu vou ter essa formulazinha no final. Pressão da mistura multiplicado pelo volume da mistura sobre a temperatura da mistura. É igual a condição do primeiro gás mais a condição do segundo. E se tiver um terceiro gás envolvido aí, mais a condição do terceiro. E quantos gases estiverem envolvidos. Tá bom? Então essa é a maneira pela qual eu resolvo questões dessa condição de mistura gasosa. Tá? E existe uma outra condição, é quando os gases já estão misturados, não tem essa coisa de antes e depois. Ele já vai apresentar misturado, tá? E aí eu vou trabalhar com a pressão e o volume parcial. O que é pressão parcial? É a pressão que cada gás exerce no recipiente com os gases participantes já misturados a uma determinada temperatura. E aí eu vou fazer uma simulação aqui com vocês. Eu já tenho um recipiente com os gases misturados, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse recipiente, e aqui dentro tem uma mistura do gás rosa com gás azul. Beleza? Veja que eles estão misturados aqui dentro. A pressão que ele chama de total está representada por esse pezinho que está em cima do êmbolo. Êmbolo é aquela parede que é móvel, ela se movimenta. Então, como os gases estão fazendo uma força aqui para cima, eu boto um pezinho para poder equilibrar e determinar que esses pezinhos estão representando a pressão do gás. Porque quando forças estão em equilíbrio, a força de um é igual à força do outro. Não é verdade? Beleza. Só que aí o que é que eu vou fazer? Eu preciso calcular a pressão parcial. Eu preciso calcular a pressão do gás rosa separadamente a pressão do gás azul. E aí eu vou fazer uma relação de
Obtenção da pressão parcial a partir da quantidade que cada um tem. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação aqui. Isso é uma simulação, tá? Eu vou separar um gás do outro. Aí quando eu separo um gás do outro, eu percebo que tem mais gás, né, rosa do que o gás azul. Então, se eu tenho mais gás rosa do que gás azul, a participação da pressão na rosa vai ser maior do que a participação da pressão azul. A prova é, vejam que aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezinhos. Os 7 pezinhos é relativo à pressão de todos os gases. Já quando eu separei, eu percebo que para o rosa tem 5 pezinhos e para o azul tem apenas 2. Porque a relação quantitativa dele é diferente. Como tem mais gás rosa, ele vai ter uma participação maior na pressão. Como tem menos gás azul, ele vai ter uma participação menor na pressão. E veja que eles estão interligados diretamente com a quantidade. E aí vem a conclusão matemática disso tudo. Se eu quero medir a pressão do gás 1, eu vou pegar a quantidade desse gás 1 em relação ao total, multiplicando pela pressão total. É como se eu dissesse assim, como tem menos gás participando do segundo, dentro do total, isso será a mesma coisa na participação da pressão daquele gás. Tá certo? Vale salientar que isso daqui é a participação dele quantitativa dentro do total, tá? Isso aqui também é chamada de fração molar. Beleza, pessoal? Isso daqui, isso daqui. Só que um é para o gás 1 e o outro é para o gás 2. Beleza? E aí vem a lei de Dalton. A lei de Dalton quer dizer o quê? Que a pressão total é a soma das pressões dos gases participantes. Veja que aqui eu tenho 7 pezinhos representando a pressão total, e aqui eu tenho 2 pezinhos representando a pressão de 1 e 5 pezinhos representando a pressão de 2. Então 2 mais 5 dá 7, comprovando a lei de Dalton. Esse raciocínio é igual quando eu falo de volume parcial. Aí é o nome do cara que muda, que é a lei de Amagat. O volume total é a soma dos volumes de cada participante dentro daquela mistura. Beleza? Certo? E aí ele tem uma analogia, tanto para a pressão quanto para o volume. É a mesma coisa em termos matemáticos. Agora, muda só o nome do indivíduo descobridor. Dalton é para a da pressão e Amagat é para a do volume. Tá? E aí a gente vai fazer uma questãozinha agora. Certo? Uma questãozinha. A questãozinha diz assim: 2 balões rígidos, idênticos, de 4,10 litros cada um, foram colocados na extremidade de uma mangueira de volume desprezível. A mangueira possui uma torneira inicialmente fechada, conforme o esquema abaixo. Sabendo que no balão há 0,07 gramas de N2, no balão A, e 0,40 gramas de O2 no balão B, calcule a pressão do balão A após a abertura da torneira. Ei, galera, vamos lá. Ele está dizendo que cada balão tem 4,1 litros. 4,1 litros. Certo? E que aqui tem 0,07 gramas de N2. E aqui tem 0,40 gramas de O2. Certo, galerinha? Beleza até agora? Ele está dizendo que a temperatura é constante igual a 27 graus Celsius. Ok? Só que ele diz que a torneira se abriu. E quando a torneira se abre, o que é que a gente comprova? Que esses recipientes se conectarão e passarão a ser um único recipiente. Certo? Um único recipiente. E aí o que é que vai acontecer? O volume total passa a ser de 8,2 litros. A temperatura é constante, é 27 graus. A quantidade em mols é a soma dos 2 mols de cada, que eu posso calcular. E aí ele quer saber qual será a pressão do balão A. Mas a pressão do balão A, tentando confundir a nossa cabeça, tá certo?
Como os gases se espalham, ela fica constante. A pressão em A é a pressão em B, como é a pressão em todos os recipientes, já que eles estão conectados em si. E os gases se espalham homogeneamente ali dentro. Tá certo? Então ele quer a pressão total, na verdade. A pressão total, na verdade. É isso que ele quer. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular o número de mols. Vou botar aqui no canto. Vou botar aqui. Número de mols de N2. Certo? Lembrando que é massa sobre massa molar. A massa molar do N2 é 28. Isso daqui, galera, que eu já calculei, dá 0,0125 mol, certo? E o número de mols do oxigênio é igual a 0,4 dividido por 32. O que vai me dar Desculpa. Isso daqui é 00. Perdão, eu confundi os números, tá? Eu tinha ele memorizado aqui na minha mente. É 0025. Tá certo? 00025. Desculpinha. 0025. Tá? E aqui é 0,125. Eu troquei. E aí o que é que vai acontecer? O número de mols total é a soma disso tudo, que vai me dar 0,015 mol. Certo? Eu somei isso aqui. Ok? Aí eu tenho a quantidade de mols total, tenho o volume total, tenho a temperatura que é constante, que é depois, e agora eu vou calcular a pressão de A, que é a mesma coisa que a pressão total. Já que depois de abrir a torneira, a pressão que tiver em A é a mesma que tiver em B. E aí vai ficar como? nRT sobre o volume. Pressão total vai ficar igual a volume é 8,2, número de mols é 0,015, R é 0,082 e a temperatura é 300, certo? O que é que eu vou fazer? Vou fazer aquele joguinho que fiz na questão anterior. 0,015 vezes 8,2 vezes 3. Até porque vai simplificar fácil aqui com de baixo. Estão vendo? Aí 0,015 vezes 3 vai me dar 0,045 ATM, que é a letra A. Ok, galera? Belezinha? Simples, simples, simples. Fácil, fácil, fácil. Vamos falar agora de densidade gasosa. Densidade gasosa ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque quando o gás está misturado, certo? Por mais que ele esteja agitado e se movimentando, os gases menos densos tendem a ficar superior no recipiente e os mais densos tendem a ficar na parte inferior do recipiente. Por quê? Porque existe o gás mais pesado e o gás mais leve. E foi isso que se apresentou. Quando eu quero calcular a densidade gasosa, eu calculo por essa formulinha aqui, tá? Essa formulinha vem da onde, Amarílio? Vem da densidade. Densidade para qualquer estado físico da matéria é massa sobre volume. É ou não é? Quando eu aplico isso para a condição gasosa, aí dentro das características do gás, ela vai ficar pressão, massa molar, R sobre T. Agora, a parte mais importante é a relação entre os gases presentes. É aquilo que eu falei. Como eu trabalho praticamente só com gás misturado, eu vou ter uma relação entre os gases ali presentes. E aí, a densidade estará associada à massa molar do gás, de forma diretamente proporcional, né? Já que densidade e massa são diretamente proporcionais. Densidade e massa são diretamente proporcionais. Aí, quando eu relaciono um gás A com um gás B, eu vou relacionar automaticamente as massas de A e a massa de B. Obviamente, não tem o que discutir, certo? E como é que são as perguntas? As perguntas, elas são assim, comparando com algum gás. E como os gases sempre estarão inseridos no ar atmosférico, vale salientar que o ar atmosférico tem uma massa molar média.
Eu vou fazer a média pela proporção que tem de nitrogênio e oxigênio, principalmente. Lembrando que nitrogênio tem 78% e oxigênio tem 21%. Tá certo? Aí agora uma questãozinha sobre densidade. O que é que ele diz aí? Ó? Uma substância gasosa, X, de massa molar 32, tá? Apresenta densidade igual a 2 gramas por litro a uma certa condição de temperatura e pressão. Nessas mesmas condições de temperatura e pressão, outra substância gasosa, Y, tem densidade igual a 3 gramas por litro. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a densidade de X sobre a massa molar dele igual a densidade... Não, desculpa. É isso mesmo, desculpa. Densidade de Y sobre a massa molar de Y. Certo? Passei para o outro lado, cada um deles. Aí o que é que vai acontecer? A densidade de X é 2. A massa molar de X é 32. A densidade de Y é 3. A massa molar de Y vai ser aquilo que eu quero descobrir. Certo? Aí o que é que eu vou passar? Vou pegar aqui, massa molar de Y igual a 3 vezes 32 sobre 2. Isso aqui vai me dar 96 sobre 2, que é igual a 48 gramas por litro, que é assim que ele calcular. Letra B de bola. Fácil, fácil demais. É ou não é? E, como último tópico do estudo dos gases, a gente vai agora estudar a velocidade gasosa. A velocidade de efusão e difusão. Tá? Lembrando que os gases estão se movimentando rapidamente, então eles têm essa capacidade de espalhar pelo recipiente. É aquela coisa. Quando você entra num ambiente que está odorizado, né? Não, ao contrário. Quando você está num ambiente e de repente a pessoa chega com aquele spray para perfumar o ambiente, não é verdade? Aí ele aperta. Aí aquele material gasoso que dá o cheiro legal vai se espalhar, né? Obviamente quem estiver mais perto sente primeiro, quem estiver mais longe sente depois. O nome dessa capacidade do gás se espalhar no recipiente é chamado de difusão gasosa. Difundir pelo ambiente, tá certo? Já o termo efusão é a capacidade como um gás atravessa orifícios, tá? Como o gás ele tende a escapar por orifícios, a gente mede essa velocidade de escape. Aí o nome disso é efusão. Mas a maneira como se calcula todos os dois é através da mesma fórmula. Lembrando que quanto mais pesado o gás for, mais lento ele é. Porque a relação é inversamente proporcional. Velocidade inversamente proporcional à massa. Tá? Além disso, né, o cara que estudou isso aqui, que é Graham, ele percebeu que a velocidade depende da energia cinética, que tem aquela história de meio de mv ao quadrado, lembra? Aí tem uma relaçãozinha aqui de raiz quadrada, tá? É a maneira pela qual a gente faz o cálculo, fazendo relação de velocidades entre dois gases distintos, tá? Aí aqui uma questãozinha para a gente finalizar a aula de hoje. Eles assim, em um episódio de uma série dos anos 80, 1980, lá para trás, chamada de MacGyver, Profissão Perigo, era uma série que tinha muito famosa na época, tá? O cara, ele era um agente espião e ele sempre estava naquelas missões, né? Para resolver os problemas lá do capítulo. E aí ele conseguia, com os conhecimentos que ele tinha, fazer algumas coisas relativas à química. É uma série bem interessante, tá? Aí eles aqui, ó, o protagonista foi trancado em um quarto e conseguiu escapar de seus perseguidores ao fazer uma fumaça branca. Essa fumaça branca era feita de NH4Cl, quando ele misturou vapores de HCl e NH3 presentes em produtos de limpeza. Eita, bicho danado. Diga aí. Aí o que é que ele quer saber? A relação correta entre as velocidades médias V e as massas M das moléculas dos vapores envolvidos, que é HCl e NH3 nesse experimento é. Bem, aqui não tem, mas aí a gente precisa ir lá na tabela periódica, porque o primeiro passo que você tem que dar
é descobrir a massa molar de cada um, certo? Porque com a massa molar você vai saber quem tem maior massa e quem tem menor velocidade. A massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol, certo? E a da amônia é 17 gramas por mol. Professor, como é que o senhor sabe disso? Pesquisando a tabela e vendo que o cloro é 35,5 e o hidrogênio é 1. Somando 1 com 35,5 dá 36,5. É pegando o nitrogênio que vale 14 e que 3 hidrogênio vale 3. 14 mais 3, 17. E aí o que é que eu chego à conclusão? Que a massa do HCl, certo, é maior que a massa do NH3. Certo? Então, isso quer dizer que a velocidade do NH3 é que é maior que a velocidade do HCl. E aí eu vou analisar as alternativas para saber isso. Velocidade do NH3 maior que a do HCl, tá? A letra B está certa. Mas a massa do NH3 não é maior que a do HCl, é ao contrário, é menor. Então é a letra C que é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então pronto. Chegamos aqui ao fim da nossa aulinha sobre gases. Essa aula engloba toda a parte teórica do estudo dos gases, tá certo? Obviamente que foi uma aula condensada, com poucos exercícios, porque a teoria está toda aí. O que fiz foi pouco exercício, que é para poder dar tempo e a gente acoplar e condensar tudo numa mesma aula, tá? Então, fico por aqui. Agradeço a todos aqui a participação, tá certo? Um beijo no coração, tá? E até o nosso próximo encontro. Beleza?